Oi, pessoal! Já pararam para pensar se, sei lá, faz diferença para uma empresa fechar negócio com a firma do primo do diretor ou então com uma das suas próprias subsidiárias? Às vezes, né, esses negócios assim que parecem em família ou dentro do grupo são inofensivos, mas a verdade é que eles podem sim mudar totalmente a fotografia financeira de uma companhia. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um guia super importante que ajuda a jogar luz nessas situações. O pronunciamento técnico CPC 05, já na sua versão revisada, a R1. Ele trata justamente da divulgação sobre partes relacionadas. A nossa fonte aqui é o próprio documento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, e a nossa missão é entender por que essas informações são tão cruciais, sabe? E o que exatamente as empresas precisam contar sobre esses relacionamentos e as transações que rolam com essas partes, lá nos balanços e nos resultados. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. Para iniciar, qual é a grande sacada por trás dessa norma? Por que essa preocupação toda com partes relacionadas? Olha, o objetivo central, assim, o item 1 já deixa claro, é garantir que quem lê as demonstrações contábeis pode ser um investidor, um credor, qualquer pessoa interessada, seja alertado. Alertado para a possibilidade de que a situação financeira da empresa, o balanço patrimonial, e também o desempenho dela, a DRE, possam estar sendo afetados. Afetados justamente pela existência dessas partes relacionadas e, claro, pelas transações e saldos que existem com elas. Ah, então é como um aviso, né? Olha, fique esperto que tem coisa aqui que pode não ser puramente de mercado. Exato. E é fundamental entender, como diz o item 5, que ter partes relacionadas é algo muito comum nos negócios. Muitas empresas operam com controladas, coligadas. Isso faz parte da estrutura de muitos grupos, né? O ponto-chave mesmo é que esses relacionamentos criam uma capacidade de influenciar. Influenciar as políticas financeiras, as políticas operacionais da outra entidade. É aí que está o X da questão. Entendi. A influência é a palavra-chave. Mas como é que isso se materializa nos números, assim, na prática? Como essa influência pode, vamos dizer, distorcer um pouco a leitura dos relatórios? De várias formas. Uma bem direta, como o item 6 aponta, é a possibilidade de ocorrerem transações que talvez simplesmente não aconteceriam com partes não relacionadas, com terceiros independentes. O exemplo clássico, uma empresa vender produtos para sua controladora pelo preço de custo, ou com uma margem bem pequena. Ela faria isso para um cliente comum? Provavelmente não, né? Com certeza não. Então, os valores negociados podem não ser aqueles de mercado. O famoso preço de transferência, que pode ser diferente do que seria praticado entre partes independentes. Faz sentido. E aqui fica, assim, mais interessante ainda. O item 7 fala disso. O impacto pode existir mesmo sem ter nenhuma transação direta. Como assim, sem transação? A simples existência do relacionamento pode mudar o comportamento da empresa com outros. Imagina, por exemplo, uma controlada que deixa de fazer negócios com um fornecedor antigo, um parceiro histórico, só porque a controladora comprou uma empresa concorrente desse fornecedor. Não houve negócio entre controlado e controlador ali, mas a decisão foi totalmente influenciada pela relação. Nossa, isso é sutil e poderoso, hein? Quer dizer que a influência pode ser quase invisível se não for divulgada. Pode levar a decisões que não são as melhores para a empresa isoladamente, mas talvez para o grupo. Exatamente. Ou pensa numa outra situação. Uma controladora que é instruída pela matriz a cortar investimento em pesquisa e desenvolvimento. Para quê? Para melhorar o resultado de curto prazo do grupo. Isso impacta o futuro daquela empresa específica, né? Por tudo isso, como o item 8 resume, conhecer essas transações, os saldos pendentes entre elas e a própria natureza desses relacionamentos ajuda quem analisa as demonstrações a avaliar melhor os riscos e as oportunidades reais da empresa. Dá mais contexto, né? Mais profundidade para a análise. Total sentido. A transparência aqui parece fundamental para a gente não comprar gato por lebre, como se diz. Agora o desafio deve ser definir direitinho quem entra nesse clube das partes relacionadas, né? Onde que a norma traça essa linha? Quem são essas pessoas ou empresas? A definição que está lá no item 9, ela é bem abrangente, justamente para tentar capturar essas diversas formas de influência que a gente falou.
Basicamente, é uma pessoa ou uma entidade que está relacionada com a empresa que está apresentando as demonstrações contábeis. Mas o detalhe está em quem se qualifica, né? Certo. Do lado das pessoas, o item 9A fala de uma pessoa ou um membro próximo da família dela que tenha controle, seja pleno ou compartilhado, sobre a empresa, ou que tenha influência significativa, ou que seja membro do pessoal-chave da administração, seja na própria empresa ou na controladora dela. Pessoal-chave, tipo diretores, conselheiros. Isso, a alta administração. E do lado das entidades, o item 9B abre um leque bem grande. Entra aí empresa do mesmo grupo econômico, controladora, controlada ou sob controle comum, se é coligada ou controlada em conjunto, uma joint venture, de outra entidade ou membro de um grupo, se ambas são joint ventures de uma terceira parte, se uma é joint venture e a outra é coligada de uma terceira, se é um plano de benefício pós-emprego para empregados de ambas, se é controlada por uma pessoa-chave, se uma pessoa-chave tem influência significativa ou é pessoal-chave da administração dessa outra entidade, ou até se essa entidade fornece serviços de pessoal-chave para a empresa que reporta. Ufa! Uau, é uma lista bem completa mesmo, cobre muitas situações. E tem algum ponto de atenção especial aí nessa definição, alguma pegadinha? Sim, 2 pontos importantes que o item 10 e 11 trazem. Primeiro, tem que olhar a essência do relacionamento, não só a forma legal, o que acontece na prática, né? E segundo, é crucial saber quem não é considerado parte relacionada para não sair divulgando tudo sem critério. O item 11 lista alguns casos. Ah, bom saber. Quem fica de fora, então? Por exemplo, 2 empresas só por terem um diretor em comum, isso por si só não as torna relacionadas. Nem 2 investidores que só compartilham o controle de uma joint venture. Também ficam de fora, em princípio. Financiadores, tipo bancos, nas suas operações normais de crédito, sindicatos, serviços públicos, departamentos e agências do governo que não controlam ou influenciam significativamente a empresa, só pelos negócios normais, claro. E até um grande cliente ou fornecedor, mesmo que a empresa dependa economicamente dele. A dependência econômica por si só não define a relação para fins do CPC 05. Entendi. O critério é mesmo controle ou influência significativa nas políticas, né? Exato. A substância da relação, não só a dependência comercial. E você mencionou membros próximos da família e pessoal-chave. A norma define isso para não ter dúvida? Sim. O próprio item 9 ajuda. Membros próximos da família são aqueles que podem influenciar ou ser influenciados pela pessoa-chave nas transações dela com a empresa. Geralmente inclui filhos, cônjuge ou companheira, os filhos do cônjuge, companheira e outros dependentes dessa pessoa-chave. Já o pessoal-chave da administração são aqueles com autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da entidade. Pensa na diretoria executiva, conselheiros com poder real. E as definições mais técnicas de controle, controle conjunto, influência significativa, essa segue o que já está em outros CPCs, como o 36, o 19 e o 18. Perfeito, o mapa de quem é quem está ficando mais claro. Agora vamos para o que realmente interessa para quem está lendo o balanço. O que exatamente as empresas precisam contar sobre essas partes relacionadas e as transações que acontecem? Quais são as exigências de divulgação? Olha, a primeira exigência está no item 13. É bem fundamental. A simples existência de relacionamentos entre controladora e controladas deve ser divulgada, sempre. Mesmo que não tenha tido nenhuma transação entre elas no período. Tem que informar o nome da controladora direta e, se aplicável, da controladora final do grupo. Ah, que interessante. Mesmo sem negócio fechado, só o fato de existir o controle já tem que estar lá. Por quê? Sim, a ideia, como explica o item 14, é permitir que o usuário entenda o efeito potencial que esse controle pode ter nas decisões da controlada, mesmo que não se materialize em transações naquele período específico. É uma informação estrutural importante. Entendi, faz sentido. E sobre quem comanda a empresa, o tal pessoal-chave? O que se divulga sobre eles? Aí o item 17 entra em cena. Precisa divulgar a remuneração total do pessoal-chave da administração. E não é só o bolo todo, não. Tem que detalhar por categorias. Benefícios de curto prazo, salários, bônus, benefícios pós-emprego, pensões, outros de longo prazo,
benefícios de rescisão e remuneração baseada em ações. Nossa, bem detalhado mesmo. Para dar uma ideia do custo da autogestão e dos incentivos, né? Exatamente. Mas tem uma ressalva importante, que veio com a revisão CPC 06, está no item 17A. Se a empresa contrata esses serviços de gestão de uma outra entidade, o que às vezes chamam de entidade administradora, ela não precisa detalhar a remuneração que essa entidade paga para os seus próprios funcionários ou diretores que prestam serviço para ela. Seria até difícil conseguir essa informação, né? Imagino. Porém, e aí vem o item 18A, os valores que a empresa pagou para essa entidade administradora por esses serviços de gestão, esses sim têm que ser divulgados. O custo para a empresa que reporta continua transparente. Entendi a lógica. Agora, quando as transações de fato acontecem entre as partes relacionadas, aí imagino que a divulgação precise ser mais robusta, né? O que se conta nesses casos? Sim, com certeza. Se houve transações com partes relacionadas, o item 18 cobre isso e a empresa deve divulgar a natureza do relacionamento e informações sobre as transações e os saldos pendentes, incluindo compromissos, para que se entenda o efeito potencial nas demonstrações. No mínimo, tem que informar o montante das transações, o montante dos saldos existentes, contas a receber, a pagar, seus prazos e condições, tem garantia, como vai ser liquidado, detalhes de garantias dadas ou recebidas, a provisão para créditos de liquidação duvidosa relacionada a esses saldos e também a despesa que foi reconhecida no período com dívidas incobráveis ou de liquidação duvidosa de partes relacionadas. Bastante coisa. É para dar uma visão completa do risco e do volume, né? Exato. E o que é fascinante aqui e muito útil para análise é que o item 19 exige que essa divulgação seja feita separadamente para cada categoria de parte relacionada, ou seja, informações sobre a controladora separadas das de entidades com controle conjunto e influência significativa, separadas das controladas, das coligadas, das joint ventures onde a empresa investe, do pessoal-chave e de outras partes relacionadas. Ah, essa segregação é ótima. Permite uma análise bem granular. Dá para ver onde estão as maiores concentrações de negócios ou de risco com partes relacionadas. Exatamente. Muito mais poderoso do que um número total misturado. E que tipos de transações entram nessa lista? É só compra e venda de bens? O item 21 detalha isso. Sim, o item 21 há exemplos. E a lista é bem ampla. Cobre praticamente tudo. Compra e venda de bens acabados ou não, ou de ativos, prestação ou recebimento de serviços, arrendamentos, transferências de pesquisa e desenvolvimento, transferências sob acordos de licença, operações financeiras como empréstimos, aporte de capital em dinheiro ou outros ativos, concessão de garantias ou avais, estabelecimento de compromissos futuros. E até a liquidação de passivos em nome da entidade ou pela entidade em nome de outra parte relacionada. É bem abrangente mesmo. E tem mais alguma coisa específica do Brasil? Tem. O item 22A, que é um adicional nosso, exige também a divulgação das condições em que as transações foram feitas e se houve transações atípicas significativas após o fechamento do período contábil, mas antes da autorização das demonstrações. Interessante. E aquela afirmação comum que a gente às vezes vê nas notas, transação feita em condições normais de mercado ou algo parecido. Pode falar isso assim tranquilamente? Ótimo ponto. Isso levanta uma questão importante. A norma, no item 23, é bem clara e rigorosa quanto a isso. Essa divulgação, essa afirmação, só pode ser feita se os termos puderem ser comprovados. Ah, não basta só afirmar, tem que ter como provar. Exatamente. Não basta a empresa achar que foi em condições de mercado. Ela tem que ter elementos para substanciar essa afirmação. É uma forma de evitar que essa frase seja usada de forma leviana, né? Entendi. A régua é alta. Por outro lado, para não deixar a nota explicativa gigante e confusa, o item 24 permite que itens de natureza similar sejam agrupados na divulgação. Mas só se essa agregação não prejudicar a compreensão dos efeitos das transações nas demonstrações contábeis. O objetivo final é sempre a clareza para o usuário. Perfeito. Clareza com comprovação. Agora, mudando um pouco o foco. E quando a parte relacionada é o próprio Estado?
Governo, entidades estatais. Existem regras diferentes para empresas que se relacionam com o governo, sendo ele controlador ou influenciador? Isso é super comum aqui no Brasil, né? Sim, muito comum. E a norma tem sim uma regra especial para essa situação. É uma isenção parcial de divulgação, prevista lá no item 25. Se a entidade que reporta é controlada ou tem controle conjunto, ou sofre influência significativa por um ente estatal, governo ou agência governamental, etc., ela está dispensada de fornecer todos aqueles detalhes do item 18 que a gente falou, sobre as transações e saldos com duas categorias específicas. A, o próprio ente estatal que a controla ou influencia, e B, outra entidade que também seja relacionada pelo fato de o mesmo ente estatal ter controle conjunto ou influência significativa sobre ela. Espera aí, deixa eu ver se entendi. Então, se uma empresa estatal federal, por exemplo, faz negócios com outra estatal federal ou com o Ministério do Governo Federal, ela não precisa detalhar cada transação entre elas com o mesmo nível de minúcia que faria se estivesse negociando com uma subsidiária privada dela? Exatamente isso. Não precisa daquele mesmo nível de detalhe do item 18 para essas transações específicas entre entidades relacionadas ao mesmo governo. E qual é a lógica por trás dessa isenção? A lógica é que exigir o detalhamento completo de todas as transações entre entidades ligadas ao mesmo governo poderia gerar um volume gigantesco de informações, muitas delas talvez rotineiras e de pouca relevância individual. Pensa em taxas, uso de serviços públicos, contratos menores. Seria impraticável e talvez não tão útil. Entendi. Mas você disse que é uma isenção parcial. Não é para esconder tudo, né? De forma alguma. Parcial significa que ainda há exigências importantes de divulgação. O item 26 deixa isso claro. A entidade ainda precisa divulgar, primeiro, o nome do ente estatal e a natureza do relacionamento, controle, influência significativa, etc. E segundo, informações suficientes para que o usuário entenda o efeito dessas transações com o Estado e suas outras entidades relacionadas. E o que seriam essas informações suficientes? Isso inclui, pelo menos, a natureza e o montante de cada transação que seja individualmente significativa. Um empréstimo grande, uma venda relevante de ativo, um contrato muito votoso entre estatais, por exemplo. E para as outras transações que, no conjunto, são significativas, coletivamente significativas, mas nenhuma se destaca individualmente, a empresa deve dar uma indicação qualitativa ou quantitativa da sua extensão. Tipo como? Poderia dizer algo como: uma parcela substancial das nossas vendas é realizada para outras entidades controladas pelo governo federal. Ou cerca de 50% das nossas compras de matéria-prima vem de fornecedores estatais relacionados ao mesmo ente controlador. Dá uma dimensão do volume, entende? Entendi. E como a empresa decide o que é significativo para divulgar individualmente ou só de forma agregada? Aí entra o julgamento da administração. Como orienta o item 27, ela deve considerar a proximidade do relacionamento e se a transação tem alguma característica especial. Por exemplo, é significativa em valor? Foi feita fora das condições normais de mercado? Foge das operações usuais da empresa? Precisou ser reportada a órgãos reguladores ou à alta administração? Precisou de aprovação dos acionistas? Tudo isso ajuda a definir o nível de detalhe necessário. Certo. Então, mesmo para estatais, a transparência sobre transações relevantes com outras partes do governo ainda é exigida, só que de uma forma um pouco mais gerenciável para o que é rotineiro. Faz sentido. Bom, fazendo um apanhado geral de tudo isso, o CPC 05R1 parece ser mesmo uma ferramenta essencial para a transparência nos negócios, né? Ele exige que as empresas abram o jogo sobre seus relacionamentos e transações com partes que podem, de alguma forma, influenciar suas decisões e, por consequência, seus resultados financeiros. Sejam elas outras empresas do grupo, administradores-chave, familiares deles ou até mesmo entidades ligadas ao Estado. A gente viu que definir quem é parte relacionada é o primeiro passo, e as exigências de divulgação são bem específicas, cobrindo desde a simples existência do relacionamento até detalhes de transações,
saldos e a remuneração da alta administração. E vimos também que há regras especiais, como essa isenção parcial para transações entre entidades relacionadas ao mesmo ente estatal. Exatamente. No fim das contas, como o item 8 já sinalizava lá no começo, o propósito de tudo isso é dar aos usuários das demonstrações contábeis as informações necessárias para que eles façam suas próprias avaliações. Avaliações sobre os riscos e as oportunidades da entidade, levando em conta essas influências que podem existir. Não se trata de proibir ou de julgar as transações, veja bem. O foco é garantir que elas não fiquem ocultas, escondidas. É dar visibilidade. E refletindo sobre tudo isso que a gente conversou, fico pensando aqui, para além de simplesmente cumprir a norma contável, né, que já é importante, claro. Pois é, fica uma reflexão interessante, né? Como será que a postura de uma empresa, o quão aberta e transparente ela é sobre esses seus relacionamentos internos e com partes relacionadas, como será que isso afeta a percepção de valor e a confiança que essa empresa inspira no mercado? Mesmo quando todas as transações são tecnicamente justas e dentro das regras. É uma boa pergunta. Será que existe um benefício real, talvez até intangível, em ir um pouco além do mínimo exigido na divulgação desses laços? Será que ser mais transparente que o necessário agrega valor de reputação, de credibilidade? Fica aí a reflexão, né, para a gente pensar sobre o valor da transparência que vai além da regra.